Opa pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e hoje vamos fazer uma análise fundamentalista aqui do Rate Equity Residential. Entrando no Investidor 10, analisando algumas métricas e depois lá no site do Simple Wall Street, eu vou mostrar para vocês que os analistas esperam que esse rate vai se valorizar mais de 50% até o próximo ano. Já já eu mostro e chego para vocês. Como sempre, eu começo aqui fazendo análise do preço. Perceba que nos últimos 10 anos ele deu uma subida grande aqui até 2019. Veio a pandemia e o que era de se esperar? Ele teve uma grande queda, foi bem rechaçado, e depois ele teve uma valorização aqui, voltou para a máxima, inclusive superou as máximas históricas até 2022. Depois o Fed começou a aumentar a taxa de juros, e esse rate é provavelmente bem endividado, feito a gente viu no vídeo de ontem. E aí eu quero então trazer aqui para vocês isso que eu vou mostrar mais para frente. Mas aí teve uma grande queda e agora não voltou a bater as máximas ainda, mas está beirando ali perto das suas máximas históricas. Tendo dito isso, vamos analisar então algumas métricas de preço, né? Para ver se está barato ou se está caro. Começando aqui pelo PL, perceba que ele está sendo negociado a 28,22 vezes o preço sobre lucro, a média é 24,45, que na verdade foi puxada para baixo por conta daqui de 2016. Mas, de mesmo modo, ele está hoje sendo negociado a mais ou menos alguma coisa na casa de uns 15, 20% acima aqui do seu preço médio, né, com relação ao preço sobre lucro. Se a gente for olhar o preço sobre valor patrimonial, está na casa de 2,3, o que é mais ou menos uns 15% também acima da média. Né? A média dele é em torno de 2 aqui, 2,04 para ser mais preciso, está sendo negociado um valor acima. Então, pelas métricas de preço, ele está relativamente mais caro do que a média. Mas vamos ver se isso faz sentido ou não faz sentido. Trazendo então aqui para baixo, vamos analisar agora a questão dos dividendos. Com relação à questão dos dividendos, veja que o dividendo atualmente está na casa de 3,89 e o médio dos últimos 5 anos foi 4%, né, mais ou menos. Então, ele tem mantido uma estabilidade aqui de mais ou menos uns 4% há bastante tempo, na verdade. Tem umas oscilações pequenas, mas na média fica em torno dos 4%. 4% de dividendo em dólar não é um dividendo ruim, é um dividendo relativamente bom, inclusive. Mas com relação a essa questão da métrica, como ele mantém mais ou menos o preço da estabilidade de 4%, a gente não pode dizer se o preço está barato ou caro em relação à questão do dividendo, né? Aí depende do quanto de dividendo você quer ganhar com a empresa que você investe, da sua estratégia de investimentos. Mas vamos descer aqui e vamos analisar agora a questão do lucro e receita total. Vocês podem ver que desde 2015 a receita deles tem mantido praticamente constante, ou seja, eles não têm conseguido nem aumentar, mas também não diminuiu muito a receita, né? Basicamente aqui entre 2 a 3 bilhões. Agora, com relação ao lucro, ele estava aqui na casa de 160 milhões, aí teve um grande pico em 2016, que foi para 4,29 milhões, 4,9, que foi para 4,29 bilhões, e depois teve uma grande queda voltando aqui, e aí ficou na casa aqui perto de 1 bilhão, e está mais ou menos a mesma coisa. Então, nesses últimos 10 anos, é como se esse rate não tivesse ganho nem perdido nada, ele ficou basicamente constante. Vamos analisar aqui embaixo agora a questão das métricas, né? Com relação à receita, a gente acabou de ver, ficou praticamente constante, né? Subiu 10% de 2020 para 23, ou para os últimos 12 meses, a gente está terminando 24, já pode dizer que é praticamente 24 inteiro. O 2020, o lucro operacional subiu mais ou menos uns metade aqui, né? Praticamente, uns quase 40, 50%. E o lucro líquido subiu ridiculamente 2% nesses últimos vários anos, né? Então, na verdade, o REIT ainda está basicamente estável. Ele nem cresceu, nem diminuiu, ficou basicamente a mesma coisa. Com relação ao EBITDA, né? Eles tiveram um aumento aqui de mais ou menos uns 20%, 15, 20%. A margem líquida ficou ali em torno de uns 30, 40%, né? Teve umas oscilações acima, outras um pouquinho abaixo, mas na média é mais ou menos isso. A margem bruta ficou mais ou menos ali na casa de uns 60% a 70%. E a operacional ficou aqui perto da casa dos 30%, o que é um ponto relativamente positivo no tempo de... É uma margem boa, mas o esperado é que eles continuassem crescendo essa margem, né? O ROI deles ficou estável aqui perto dos 8% também, umas oscilações acima, outras um pouco abaixo, mas basicamente comparado aqui nos 8%, estável aqui nos 8%. O ROA ficou ali perto dos 4,4%, 4,5%. Não é ruim, mas também não é essas coisas boas todas, pelo menos não para esse preço que a gente está pagando.
Vamos analisar aqui embaixo agora a questão do balanço patrimonial, né? Ele, em 2018, estava com 20,4 bilhões aproximadamente, hoje está com 20 bilhões. Então, na verdade, ele diminuiu o seu tamanho. E a dívida deles também caíram, de 9 bilhões, quase 10, na verdade, para hoje 8,5. Na verdade, nos últimos 12 meses, a gente está falando aqui de já voltando para casa dos 10 bilhões, né? 9,5. Então, reduziu, mas não reduziu tanto assim. Desse passivo aqui, 8,3 era de longo prazo, hoje é 7,58. Então, eles têm mais dívida de curto prazo do que eles tinham antigamente, né? Isso é um ponto negativo também, taxas de juros mais altas. O patrimônio líquido, né? Que é basicamente você pegar o quanto tinha de ativo e reduzir esses passivos totais. Estava na casa de 10,17, desculpa, e foi para 11,4, um aumento aí de mais ou menos uns 10%. E o fluxo de caixa, eles tinham 116 milhões, hoje está na casa de 28 milhões, então hoje está muito pior. Possivelmente, boa parte desse fluxo de caixa que diminuiu aqui foi de serviço de dívida. Eles aumentaram o custo da dívida por conta da taxa de juros mais alta, dívida de mais curto prazo, e eles estão pagando mais caro aí pelas suas dívidas, e aí a gente está vendo isso aqui sendo refletido no fluxo de caixa. Vamos analisar agora o site do Simply Wall Street, esse site aqui que traz basicamente todos os ativos do mundo. Se você quiser conhecer essa plataforma, vou deixar o link aqui embaixo na descrição dos comentários fixados. Você pode fazer sua conta de graça, não precisa pagar, tá? E você pode usar a plataforma aí, 5 empresas por mês que você pode analisar. Mas aí, enfim, vamos ver aqui o que é que eles chamam a atenção. Ó, está sendo negociado por um preço abaixo do que a gente acredita que é justo, um ponto positivo. E o lucro cresceu 36% no último ano, provavelmente por conta da corte das taxas de juros. A gente já vai ver isso. Mas fique atento, porque a dívida não está bem coberta pelo cash flow. A gente acabou de ver que o cash flow caiu para caramba e eles têm dívida de curto prazo, mais dívidas de curto prazo, provavelmente eles vão ter que se refinanciar, fazendo mais dívidas. O lucro está esperado de crescer 7,3% por ano pelos próximos 3 anos, o que é, em cair 7,3% pelos próximos 3 anos, provavelmente por conta da questão da taxa de juros também, né, mais alta, então por mais tempo acaba impactando aqui. Teve gente de dentro da empresa vendendo nos últimos 3 meses e tem pago 4% de dividendo, mas isso é instável, não dá para a gente confiar. E aí tem mais um risco aqui que eu teria que clicar aqui para ver, que é eles não têm uma qualidade boa de lucro, né? Então não é confiável o lucro dessa empresa, de acordo com os analistas do Simply Wall Street. Vamos descer aqui, vamos analisar a questão do fluxo de caixa. Então eles lucram 2,94, essa é a receita, né? Aí eles têm um custo de 1,07, isso sobra o lucro bruto 1,9. E aí eles então gastam quase 950 milhões com outras despesas, sobrando 924, quase 925 milhões aqui de lucro, que é o que fica para a empresa de fato. E o debt to equity ratio está em 73,3%, o que não é um patamar ruim, né? Então, em termos de dívida, apesar de eles terem muita dívida de curto prazo, não está tão ruim, feito outros que a gente já trouxe aqui no canal, e talvez seja por isso que ele não cresceu tanto quanto outros aqui que eu trouxe já no canal. Vamos trazer agora a métrica que a gente sempre traz, que é a de análise de preço. Está se esperando, então, que vai subir 34%. Isso equivale a mais ou menos 50%, mas eu vou fazer a conta aqui só para desencargo de consciência, menos 71,38. E aí eu divido por 71,38 vezes 100, para ficar mais fácil para vocês verem. 51,4% é isso que os analistas esperam aqui do Wall Street, que vai se valorizar no próximo ano, né? Descendo mais um pouco, vamos comparar. Ele traz aqui uma comparação com Avalon Bay Communities. A gente trouxe esse REIT, inclusive, na semana passada. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu super recomendo. E ele está sendo negociado um pouco mais caro do que o Equity Residential, mas o crescimento do lucro, né? Na verdade, o decrescimento do lucro é menor. E aí, então, eles acabam tendo um preço maior, faz sentido. Aí eles trazem o Essex Property Trust, que tem inclusive um decrescimento maior e está no preço mais caro, então não vale tanto a pena ser equiparado apenas por essa métrica. Aí tem o Mid America Apartment Communities, que tem um crescimento, mas também tem um preço sobre lucro maior, a gente tem que comparar. E tem o UDR, que tem um crescimento muito, muito robusto, mas está sendo negociado quase 4 vezes
o PL aqui do Equity Residential. Então, tem que ver aí, fazer as contas para ver se esse crescimento compensa esse PL a mais que a gente vai estar pagando. Descendo aqui mais um pouco, vamos analisar agora a questão do futuro, né? O que é que os analistas esperam para o futuro? Eles acreditam que a empresa vai ter um decrescimento de 7,3% no seu lucro, enquanto a indústria vai crescer 3,8% e o mercado 15,2%. E o revenue, né, a receita bruta, eles acham que vai até crescer 4,3%, a empresa, a indústria 4,6% e o mercado 8,8%. Mas eles acham que vai cair aqui em termos de lucro, possivelmente por conta do serviço da dívida, né? Mais pagamento de dívida. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. Descendo então aqui embaixo, vamos trazer agora a questão do fluxo de caixa mais bonitinho aqui para vocês verem, mais organizado. Então eles têm 2,94 bi, aí subir a receita deles, dessa receita 1,07 é para fazer esse funcionamento de tudo aqui, aí sobra 1,87, aí você tem que tirar as despesas em geral, que tem o Net Operating Expenses, outras despesas de General and Administration, né? Administrative. Que aí você tira tudo isso, fica 924,93 milhões de lucro para a empresa. Vamos falar um pouco agora do passado, né? O que é que aconteceu? Nos últimos 5 anos, o crescimento da empresa de lucro foi menos 2%, enquanto a indústria 7,8% e o mercado 12,7%. Mas apenas no último ano, ela cresceu 36,1%, enquanto a indústria caiu e o mercado caiu também aproximadamente 1% cada. Na verdade, aproximadamente 1% e aproximadamente ficou no 0 a 0 aqui o mercado. E aí, o que é que acontece? Esse crescimento aqui robusto é possivelmente por conta da redução da taxa de juros. Até ano passado, a taxa de juros estava sendo cotada ali na casa de 5,5%, 6%. Hoje já está na casa de uns 4,5% para juros de longo prazo. Então, esse decrescimento afeta a receita do lucro. Esse decrescimento da taxa afeta aqui o lucro da empresa e, obviamente, isso reflete como maior lucro aqui para a gente, por isso mostra tão robusto. Mas perceba que nos últimos 5 anos tem sido bem desafiador aqui para a Equity Residential. Descendo aqui mais um pouco, vamos ver a questão da posição financeira, né? No curto prazo, eles têm 1,32 milhões, isso daí é o dinheiro que eles têm em caixa para pagar as dívidas e tal, mas eles têm uma dívida de 1,27 bi, então não tem o suficiente, eles provavelmente vão ter que emitir mais dívida para poder pagar essa dívida aqui, né? Rolar a sua dívida a taxas mais altas, por isso também que eu acho que eles estão estimando que vai cair o lucro dessa empresa. E no longo prazo eles têm 20,79 bi de ativos, né? São todas as propriedades e tudo mais, e 8,25 bi de liabilities, de dívidas de longo prazo para pagar, o que paga com folga se eles quiserem vender as suas propriedades. É o curto prazo que está bem problemático aqui, possivelmente vai afetar esse rate mais 1 ou 2 anos. Trazendo aqui para baixo, vamos ver quem é que manda nessa empresa, né? Mas antes, primeiro vamos falar aqui da questão das transações de pessoas de dentro da empresa. Pessoas de dentro da empresa normalmente têm informações, vamos dizer assim, privilegiadas. Elas sabem o que está acontecendo ali, então quando elas estão comprando é um sinal positivo, quando elas estão vendendo é um sinal negativo. Perceba que tem venda para chuchu nesse último ano. 100 mil, mais 400 mil, mais 440 mil, mais 1,2 milhões. Então, muita gente vendendo aqui essa empresa. Tem todos detalhados aqui, quem quiser dar uma lida, né? São várias pessoas que estão vendendo e ninguém comprando. Então, o sinal negativo para a empresa é, inclusive, pressão vendedora. Por isso também a cota deve estar, né, parada por conta disso. Mas quem é que manda, então, na empresa? 94,7% são instituições e 4,6% é general public, é quando eu ou você compra direto, né? Tipo, a empresa direto. Aí tem 0,4% aqui de individual insiders, né? Pessoas dentro da empresa, e 0,2% do governo. E aí, a gente olha sempre aqui a questão da distribuição. Perceba que a maior parte é na Vanguard, na BlackRock, e eu sempre ressalto aqui que não é necessariamente porque eles acreditam que isso é um bom investimento, é só porque está dentro do S&P 500 ou outro ETF que eles vendem, que eles deixam negociar. E aí, quando você compra esse ETF, eles compram automaticamente aqui essa empresa, sem necessariamente olhar preço, ou se está bom, ou se está ruim, eles simplesmente compram. Então, eles são detentores, né? Eles cuidam desses ETFs, mas na verdade está no nome de outras pessoas que compraram os ETFs. Mas aí vocês podem ver que tem uma concentração até alta, né? Nesses, por exemplo, 5 maiores aqui,
já detém 24, 33, 39, 44, quase 50% aqui em 5 pessoas, em 5 grupos, na verdade, né? Então, esses 5 grupos aqui detêm boa parte da empresa. Tendo dito tudo isso, o que será então que eu achei dessa empresa, né? Eu comentei aqui com vocês que eles não cresceram, o que é um sinal relativamente negativo. Eu comentei aqui que apesar da dívida estar sendo paga, né, está sendo reduzida, o que é um sinal muito positivo, mas ela está acumulando dívida de mais curto prazo, que tem taxas maiores, que estão sendo negociadas a taxas maiores. Isso obviamente vai afetar o lucro, inclusive é a estimativa do próprio Simple Wall Street, eles deixam lá destacado, mas mesmo assim eles ainda acreditam que tem um potencial de subir bastante por conta da redução da taxa de juros. Se a taxa de juros cair para o cenário base deles, eu não sei quanto foi o cenário base, mas se cair, é possível que a gente venha ver é possível que a gente venha ver um acréscimo do lucro da empresa, mesmo que eles não estejam lucrando a mais, né? É só um lucro que eles já tinham, mas que eles estavam pagando dívida e agora não vão precisar mais pagar em dívida. Então, é ponto positivo, mas a gente tem que ficar acompanhando aí, por conta dessa dívida de curto prazo, pesa bastante. E no longo prazo, eles vão ter que possivelmente vender também parte dos seus ativos para pagar essa dívida, visto que eles estão pagando praticamente tudo que sobra da empresa em dividendos, né? Um valor de 4% é um valor considerável de dividendo. Então, praticamente todo o fluxo de caixa deles está indo para pagar serviço de dívida, parte da dívida, e para pagar os dividendos. Sobrando ainda muito mais dívida para ser rolada e rolada. Então, eu ficaria um pouco atento com relação a isso, porque isso é bastante relevante. Outro ponto positivo é que a gente viu que tinha muita negociação de gente de dentro da empresa que está vendendo ela. Isso é um sinal normalmente negativo que a gente também tem que ficar de olho, porque se tem muita gente vendendo, possivelmente porque estão precisando do dinheiro ou porque acreditam que a empresa não é tão boa ou não tem um potencial tão bom feito outras alternativas no mercado, que é o que eu acredito que seja, visto que, como eu acabei de mencionar, é possível que o crescimento do lucro venha a fazer o preço da ação subir bastante, e mesmo assim, um monte de gente dentro da empresa está vendendo, né? Então, outra coisa para a gente ficar atento. Mas é um setor bem perene. A gente viu que a estabilidade da sua lucratividade, da sua receita, também é um sinal relativamente positivo. O ideal seria que crescesse, mas se manter pelo menos estável, também é ok. Pior seria se estivesse caindo. Então, assim, de maneira geral, eu gostei do REIT, mas eu não adicionaria a minha carteira de investimento, porque ele está sendo negociado a um preço que não faz sentido. Outros REITs que negociam a preços similares vão me trazer um crescimento muito maior da cota e uma rentabilidade tão boa quanto em dividendos. Então, no final, eu vou acabar ganhando muito mais dinheiro com esses outros REITs do que necessariamente com o Equity Residential. Mas essa é somente a minha opinião. Eu peço para você deixar a sua aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber o que você achou desse REIT. Você tem ou não tem na sua carteira? Se você tem, por que você tem? Deixa aqui embaixo nos comentários. No mais, agradeço a presença aqui de todos vocês. Lembre, se vocês quiserem ajuda para montar uma carteira de investimento que faça sentido para a sua estratégia, para suas metas e objetivos, para o seu perfil de risco, eu estou aqui pronto para te ajudar, e para isso basta você agendar uma reunião aqui comigo pelo link que está nos comentários fixados e na descrição, primeiro link, e eu vou então poder te ajudar, beleza? No mais, agradeço a presença de todos, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.